Ora boas pessoal, aqui para fazer um relato do terceiro dia da road trip pelos Estados Unidos. Neste terceiro dia eu acabei por acordar bem cedo. Em Las Vegas há uma diferença horária de menos 7 horas em relação a Portugal, ou seja, por norma a hora que nos estamos a levantar em Portugal é a hora que nos estamos a deitar em Las Vegas e portanto não senti muito o jet lag, mas de qualquer das formas, portanto, acordei bem cedo porque tinha intenções de ir à Eagle Riders para tratar da situação da moto, porque conforme vos tinha dito, 2 semanas antes de eu fazer esta viagem, tinha caído um nevão bastante forte e eu então a única coisa que não deixei reservada foi a moto, porque queria reservar, portanto, só para fazer a parte da Route 66. Já tinha idealizado alugar o carro, mas a moto era só mesmo para alugar, para fazer a parte da Route 66. Quando fui portanto, ao Google ver portanto, a morada da Eagle Riders, cheguei à conclusão que era domingo, portanto este dia era domingo, este terceiro dia, e que a Eagle Riders estava fechada e portanto só na segunda-feira, no dia seguinte, é que podia lá ir para tratar da questão da moto. Portanto, resolvi aproveitar o dia da melhor forma e então decidi ir aproveitar o dia para ir ver a zona portanto, de Summerlin e do Red Rock Canyon, portanto, que eram locais que eu nunca tinha visitado e que, pelo menos pelas fotografias que vi na internet, pareciam ser locais bastante bons para visitar e não eram assim muito distantes de Las Vegas. E portanto, como podem ver aqui, estava um dia espetacular, um céu bastante azul, e eu então decidi pegar e ir até Summerlin visitar. Portanto, isto fica logo praticamente à saída de Las Vegas, demora cerca de 30 minutos de carro, mais ou menos, e tem assim com um panorama de fundo sempre, portanto, aqui as montanhas, que é o início, portanto, do Red Rock Canyon, que era o local para onde eu queria ir depois, ir posteriormente visitar. E aqui a chegada a Summerlin. Portanto, Summerlin é aqui uma zona que fica ao largo de Las Vegas, portanto, no sul do estado do Nevada, e fica bem aqui junto às montanhas de Spring e o Red Rock Canyon. É uma cidade bastante pequena, mas nota-se, portanto, ao circular pela cidade, que é muito bem tratada. Reparei que tem muitos campos de golfe, portanto, e nota-se que é um sítio de eleição, portanto, estando bastante perto portanto, de Las Vegas, do centro de Las Vegas, nota-se que é um sítio de eleição para morada de pessoas mais abastadas. Na altura até estive a ver e, por exemplo, o Steve Wynn, que é o dono dos hotéis Wynn e do Encore, e foi um dos grandes impulsionadores da Strip de Las Vegas no início dos anos 90. Portanto, ele mora aqui, e o David Copperfield também via na Strip anunciado que ele ia dar um espetáculo num hotel qualquer. Portanto, também mora aqui na zona de Summerlin. E portanto, eles têm 9 campos de golfe aqui nesta pequena cidade. E pronto, isto foi assim um bocado de passagem só. E portanto, pronto, acabei só por dar assim uma passagem rápida para conhecer. Nota-se que as casas são bastante boas aqui, nota-se uma diferença grande. Pá, e pronto, fiquei a conhecer aqui também a zona e portanto acabei por ir depois em direção ao Red Rock Canyon. Passei aqui também em Summerlin na zona de Hills, chama-se The Hills, e é aqui, se olharem aqui para o lado direito, portanto eu filmei, tem aqui casas muito boas e grandes, nota-se bem, e portanto, conforme tinha dito já há pouco, portanto é aqui uma zona onde mora aqui um bocado, alguma parte aqui da elite da sociedade de Las Vegas, pessoas que fazem performance na strip e não só, empresários e etc. Por fim, já aqui ao sair de Summerlin,
vi aqui na rua e vi aqui um hotel com bastante imponência, o JW Marriott Las Vegas Resort and Spa, e entrei só aqui um bocadinho, só para ver aqui como é que é o hotel, mas foi só de passagem, nem cheguei a entrar, foi só mesmo para ver como é que era. Passei só aqui ao largo um bocadinho. E pronto, Summerlin ficou visto e voltei outra vez àquela estrada principal onde estava inicialmente, vê-se ali ao fundo novamente portanto, as montanhas, portanto, e decidi, estando Summerlin visto, continuei em direção ao Red Rock Canyon. E entramos aqui mais à frente na Red Rock Canyon Road. Pá, mal entrei nesta estrada, fiquei logo com pena de não estar com uma moto, como podem ver aqui. Pá, um domingo de manhã, um tempo espetacular e pá, umas paisagens fantásticas e aquele tipo de estrada mesmo americana que merece mesmo aqui uma Harley Davidson aqui a atravessar esta estrada, muito fixe. Nesta estrada já começava de vez em quando a passar algumas motas por mim, como aqui o caso, não é? Já se começava aqui a ver alguma coisa e pá, estas paisagens são brutais mesmo, muito porreiras. Entretanto, enquanto ia nesta estrada, a ideia era continuar, portanto, por esta estrada fora até ao fim, mas vi aqui uma saída à direita, uma estrada que me pareceu bastante porreira, e então decidi virar para tentar perceber até onde é que a estrada ia dar e o que é que havia. Aqui uma estrada que ia dar a Calico Bazan. Acho que nem vale a pena estar a falar muito, acho que as imagens mostram por isso mesmo. Ao fundo já se vêem ali as montanhas com uma tonalidade avermelhada, portanto Red Rocks, vem daí o nome. Portanto continuei pela estrada fora para ver onde é que isto ia dar. Estes carros que se viam aqui eram pessoas que vinham para fazer caminhadas a pé por meio das montanhas, portanto viam-se aqui trilhos no meio daquelas montanhas ao longe e via-se pessoas a caminhar, a fazer hiking, caso um sítio muito relaxante, pá, foi aqui uma paragem espetacular em Calico Bazan. E pronto, acabei por voltar para trás outra vez de Calico Bazan e apanhar outra vez novamente aqui a Red Rock Canyon Road, que eu sabia que ali uns bons quilómetros à frente, que havia ali um sítio para se parar o carro, para fazer aqui umas filmagens um bocado mais cénicas sobre esta zona das montanhas, e foi o que fiz. Aqui um local que nos traz aqui uma paz de espírito brutal, mas enquanto eu estava aqui a filmar esta parte e aqui a apreciar estas paisagens, comecei a ouvir motas a passar enquanto estava aqui a filmar e a paz de espírito acabou por desaparecer rapidamente. Eu vi este pessoal a passar e tentava ver para onde é que eles iam e via que eles estavam a parar
Portanto, eles passavam para baixo e paravam aqui já mais ou menos perto daqui do sítio onde eu estava. Eu vi que eles iam todos para lá. Mas para onde é que estes gajos vão? Eles descem aqui a rua, viram ali à direita, aqui ali na curva, e estão a parar ali em cima. Pá, tem que ir lá ver o que é isto. Um domingo de manhã, deve ser alguma concentração de pessoal ou qualquer coisa. Bora lá ver o que é que se passa. E então cheguei aqui, portanto isto era uma área de descanso na estrada, nem bomba de gasolina era, tinha só uma casa de banho e aqui uns banquinhos, pá, e visto cheio de motas, ou seja, o pessoal encontra-se todo aqui, se calhar ao todos os domingos de manhã, para comprar, tipo cais de Gaia, digamos assim, em Portugal. Pá, e o pessoal encontra-se aqui, notava-se aqui uma diferença, os de mais idade, os old school aqui a um lado, onde passei agora, com Goldwings e Harley Davidsons, e depois aqui o pessoal mais jovem, com sangue na guerra, não é? Aqui com motas mais esportivas, aqui Kawasaki, ZX-10, Aprilia RSV4, lá que é. Aqui umas Ducatis, também 3 Ducatis iguaizinhas, pelo menos parecem ser iguais, mais ou menos. Pá, acabou por ser espetacular. Portanto, acabei por ficar aqui para aí uma hora. Aqui tudo gente boa, espetacular. Estive a filmar à vontade. Esta moto com a roda de trás puxada para trás deve ser para fazer arranques. Muito fixe. Pá, estive aqui a ver o ambiente, tudo gente porreira. Aqui mais umas motas clássicas. Isto parece ser uma BMW, pelos motores saí de fora, parece que é uma BMW. Aqui motas aqui mais umas desportivas misturadas com umas clássicas. Estava sempre a chegar gente, entravam, saíam, uns saíam mais a dar gás. Aqui estas duas motas mais personalizadas um bocado, pintura espetacular, limpinhas, muito porreiras também, sempre a chegar pessoal. Engraçado que aqui Big Trails não vi praticamente nenhumas, ou era motas de pista, ou seja, motas de velocidade, ou eram assim motas mais de passeio, Goldwings e Harley Davidsons e etc. Portanto, havia aqui um oposto muito grande, e mesmo durante toda a estadia que eu estive aqui nos Estados Unidos, 8 dias ou lá que foi, Big Trails, eu acho que nem vi nenhuma. Acho que não vi nenhuma GS, nem Africa Twins, nem nada do género. Não vi esse tipo de motas. Entretanto, acabei por ir embora, fazer-me ao caminho novamente para fazer o resto da estrada, Bonnie Springs e Blue Diamond. Pá, esta parte do dia foi muito fixe, gostei muito. Foi pena eu não ter moto também, portanto era um domingo, mas pá, foi muito fixe. Entretanto, acabei por continuar a viagem, portanto a estrada é muito daquilo que vocês já viram, portanto que eu tinha já mostrado antes, é sempre dentro desse registro. Continuei por Bonnie Springs, fui até Blue Diamond, não tinha assim nada de muito especial para ver, foi só dar a continuidade à estrada e portanto acabei por regressar depois novamente a Las Vegas.
E pronto, este terceiro dia acabou por ficar assim, de coisas mais importantes, acabou por ficar por aqui. E agora em seguida, não saiam já daí, porque dou-vos aqui já uma amostra do que é que vai ser o próximo vídeo. Como já falei antes, será a ida à Eagle Riders e etc. Tem aí umas novidades para o quarto dia, umas novidades muito boas. Vejam aí o trailer do próximo vídeo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.